Então, dando início à nossa aula de iniciação científica e pesquisa em língua portuguesa, quero deixar aqui o meu abraço virtual, um abraço carinhoso para todos vocês. E de antemão quero agradecer a presença de todos, né, a participação de todos. É muito importante que a gente procure estreitar o distanciamento, né, nesses tempos difíceis que estamos vivenciando, né, tempos de pandemia, de uma pandemia assombrosa. É muito importante que a gente procure usar as tecnologias para estreitar, né, essa distância, tá? Quero que vocês sintam, por favor, se sintam à vontade para registrar suas dúvidas lá no chat, certo? Para falar, para conversar conosco, para dar a tua colaboração, a tua contribuição, certo? Isso aqui é um momento de troca de conhecimento, de troca de aprendizagem, certo? Dando início, então, à nossa aula, é imprescindível que eu sinto muito essa necessidade de promover algumas reflexões, porque a escola como um ambiente, né, um espaço de construção de saberes, seja ela, né, lá na localidade, né, a qual estávamos acostumados aí todos os dias, seja a escola se materializando agora na nossa casa, através ali da telinha do celular, do computador, né, a escola é sempre um ambiente de construção de conhecimentos, de construção de saberes, né, e nós somos sujeitos nesse processo, tá? E é importante que a gente parta de algum lugar. E qual é esse lugar? Qual é o meu lugar de fala? Qual é o teu lugar de fala? É importante que a gente pense nisso, porque nós estamos, né, como jovens, como pessoas, como cidadãos, construindo a nossa identidade a cada dia. E esses momentos nos ajudam nesse processo, tá bom? E passado aquele momento, aquele breve momento de interação que tivemos, né, antes do início da gravação, eu preciso situar, eu tenho a necessidade de situar a professora Roseli, que você está falando nesse momento. Quem é a professora Roseli? Muito bem, como todos sabem, né, sou mãe de duas meninas incríveis, maravilhosas. Sou esposa, sou filha, sou professora, contadora de histórias, sou uma pesquisadora em formação, mais especificamente na área da linguística aplicada. Sou escritora de literatura tocantinenses, com literatura infantil publicada, com contos, com poemas publicados. E, acima de tudo, sou mulher tocantinense. Por que é tão importante deixar isso claro, que eu sou uma mulher tocantinense? Porque o meu lugar de fala, porque todos esses papéis que eu exerço acabam constituindo e influenciando o meu trabalho. Se estou aqui hoje dialogando com vocês, é com base em todas as vivências, em todas as experiências que me ajudaram a formar a minha personalidade, a minha identidade. E eu queria aproveitar o momento para destacar que a gente está longe, mas isso não minimiza o respeito que eu tenho por vocês, o carinho, e, acima de tudo, a torcida para que os sonhos de vocês se realizem da melhor maneira possível, tá bom? Torço muito pelo sucesso de vocês. E quero deixar claro também que reconheço em vocês jovens com um potencial enorme, com um futuro promissor, jovens que podem mudar a história da nossa sociedade, da nossa comunidade, tá? Isso é muito importante que fique claro. Vocês, independente das condições financeiras que vocês têm, independente da religião, independente de qualquer escolha que vocês façam na vida de vocês, vocês têm uma história. Cada um de vocês tem uma história que tem valor, tá? Abomino uma frase que eu cresci ouvindo na escola: você precisa estudar para ser alguém na vida. Não, não, isso não existe. Vocês já são alguém na vida, tá? A gente estuda para poder se preparar melhor para os desafios que vão surgir, para as oportunidades, né, para abraçar as oportunidades que aparecerem, tá bom? Então, nesse sentido é importante que nosso lugar de fala fique bem estabelecido, fique bem esclarecido, tá? Para todos nós.
E pensando na tua condição de aluno, cumpre a gente refletir, né? Quem é o novo aluno? Nossa aula hoje é iniciação científica e pesquisa, acontecendo de forma interdisciplinar com língua portuguesa, não poderia acontecer se não amparada pela ciência. E nós temos alguns autores, né, autores da obra Letramentos, que nos trazem um panorama bem explicadinho sobre quem é o novo aluno. Cumpre destacar que essa obra foi escrita em 2012, gente, mas mesmo com todo o contexto novo que a gente está vivenciando, é uma obra bastante atual. Né? De acordo com Mari Calans, Bill Cope e Peterson Pinheiro, né, nessa obra Letramentos, o aluno, o novo aluno, né, ele tem a capacidade de pesquisar uma informação, buscando ali múltiplas formas de alcançar essa informação, de alcançar esse conhecimento, múltiplas tecnologias, várias fontes, né, várias mídias, analisar ideias a partir de diversos pontos de vista, trabalhar em grupos de maneira bem colaborativa, enfrentar e resolver problemas que surgem no cotidiano, assumir uma responsabilidade que é sua, né? Pelo seu processo de aprendizagem. A propósito, nós precisamos cada vez mais nos colocar como protagonistas do nosso processo de aprendizagem. Não é se amparar no discurso de que, eu não estou indo para a escola, essas aulas remotas não me interessam muito, eu não estou conseguindo aprender. Não, isso é conversa, tá? Coisa que você colocou na sua cabeça, pode tirar isso da sua mente. O novo aluno, ele é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, ele também tem inteligência emocional para lidar com o outro, né? Para lidar com as questões coletivas, para viver as questões coletivas, continuar o seu aprendizado de forma independente inclusive do professor tá ali no pé, orientando, faça isso, assim, tá bom? E, especialmente, ele é capaz de avaliar criticamente o mundo, ele é capaz de avaliar criticamente o próprio processo de aprender, o próprio processo de crescimento pessoal. Além disso, de acordo com Wagner Silva, né, um professor doutor da nossa querida UFT, né, juntamente com outros pesquisadores, Mendes e Ribeiro, numa obra publicada, olha, recentemente, há pouquíssimos dias, tá? Já trouxe material novo para vocês. De acordo com a obra publicada por esses autores, o novo aluno, ele precisa ser preparado pela escola para quê? Para discernir fatos de versões, para discernir, para diferenciar ciência de opinião. Nossa, professora, que oportuna essa reflexão, dado o momento que a gente está vivendo, né? Com tantas fake news desencadeando aí vários processos de desinformação e de risco, inclusive, à saúde pública, né? Precisamos aprender desde jovens e, acima de tudo, a espalhar uma perspectiva amparada no rigor da ciência. E é exatamente por isso que eu estou tão feliz, gente, com essa mudança na grade curricular do ensino médio, uma mudança recente, né? Há 3 anos nós temos a disciplina de iniciação científica e pesquisa no SEM Rui Brasil Cavalcante. Infelizmente, ainda não temos isso em todas as escolas, porque nem todas as escolas são ainda adeptas do novo ensino médio, né? Isso vai mudar em pouquíssimo tempo. Logo, logo, todas as escolas serão obrigadas, né? Por determinação oficial ali do Ministério da Educação, do MEC, a se adequar ao novo ensino médio. Por enquanto, nós somos privilegiados. Por que, professora, que nós somos privilegiados? Porque eu tenho certeza que vocês querem entrar na faculdade. Eu sei que muitos de vocês já sabem, inclusive, qual é o curso que querem fazer, qual é a vocação que vocês têm, sabe? Para isso, é importante que a gente estabeleça uma rotina diária de leitura, de estudo, de pesquisa, mas também é importante que a gente já saia do ensino médio com algumas noções, com alguns fundamentos que serão muito importantes para as atividades que serão desenvolvidas lá no meio acadêmico, no meio universitário.
Eu não tive essa oportunidade, eu cheguei crua, completamente crua na faculdade, sabe? Passei muito constrangimento, enfrentei obstáculos muito maiores do que os outros estudantes que já tinham alguma orientação, que já tinham alguma noção sobre as práticas sociais de uso da linguagem que acontecem ali na faculdade, no meio acadêmico, no meio universitário, no meio da ciência e da pesquisa, tá bom? Então, para que isso não aconteça com vocês, é importante que vocês aproveitem os nossos roteiros de estudo, aproveitem as oportunidades da gente trocar uma ideia assim, olha, ao vivo, tá bom? Ao vivo, né? Ao vivo pela tela. Acho que todo mundo entendeu, tá bom? Falando ainda sobre o novo aluno, achei muito interessante, achei importante trazer para vocês um dado levantado de acordo com um método, que foi o de coleta de informações e compilação dos dados, um método científico, tá? A partir daquela atividade diagnóstica de iniciação científica e pesquisa. Numa das questões apresentadas, vocês tiveram a oportunidade de ler um pequeno texto de um grande cientista, um grande pesquisador, tá? Chamado Miguel Gonzalez Arroyo. Tive a oportunidade de conhecê-lo há alguns anos pessoalmente na UFT. Ele é renomadíssimo, não só a nível de Brasil, mas internacionalmente, tá? É o tipo de pessoa que vocês gostaram muito de conhecer ao longo da vida acadêmica de vocês, que eu espero esteja bem pertinho, né, de se iniciar, tá bom? A pergunta era, com base na reflexão apresentada, você consegue afirmar com clareza se você é pobre? Assinale a alternativa que expressa a sua opinião. Quando eu preparei esse slide bem mais cedo, eu tinha 29 respostas, 29 alunos tinham respondido esse formulário. Outros responderão num outro momento, claro. Dessas 29 respostas, observem que 24,1% respondeu: quem é pobre é o diabo, sou apenas fraco de condição. Você deve estar se perguntando, professor, de onde é que você tirou essas perguntas? Das minhas vivências. Quando a acadêmica do curso de especialização Educação, Pobreza e Desigualdades Sociais, da UFT, para desenvolver a minha tese de conclusão do curso, eu precisei fazer uma pesquisa junto à comunidade pobre, né, os coletivos populares de Mira Norte. E numa das casas que eu visitei para fazer uma entrevista, quando eu perguntei, né, para a dona da casa, né, que me recebeu gentilmente, me acolheu maravilhosamente bem na casa dela, sabe, uma casinha humilde, simples, né, mas muito limpinha, muito organizadinha. Quando eu perguntei para ela se ela se reconhecia como pobre, gente, o semblante dessa mulher mudou completamente. Ela sabe, ela quase que gritou comigo. Ela, pobre é o Satanás, pobre é o diabo, eu sou fraca de condição. Eu registrei a resposta. E foi desse documento que eu trouxe essa alternativa aqui para vocês, tá? E, na verdade, não me surpreende que muitos dos participantes tenham optado por essa alternativa. Isso demonstra o quê? Que é preciso distinguir o valor semântico das palavras, né? Contexto, e analisar as perguntas, analisar as circunstâncias por um ponto de vista mais racional, tá? Sei que muitas pessoas da nossa turma, né, são muito religiosas e acabam, por conta da sua religiosidade, sua linda religiosidade, vale destacar, né, acabam, às vezes, distorcendo o sentido de algumas palavras, de algumas colocações, sem necessidade de fazer isso, gente. Às vezes não. Praticamente sempre sem maldade nenhuma. Só que fica a reflexão. Pobre é o diabo? Será que ele é mesmo? Eu não sei. Eu acho que não, porque ficam associando o diabo à luxúria, né? Ao pecado, ao prazer.
Eu não tenho condições de viver o prazer de uma viagem para o exterior, para uma praia no litoral. Não tenho condições, gente. Então, eu sou pobre. O diabo, eu acho que não é, não. Enfim, são reflexões apenas, não há respostas certas, não há respostas erradas. Eu achei maravilhoso que vocês pudessem participar, porque ajudaram a, a construir sabe, uma série de entendimentos, né? Vários entendimentos acerca de algumas situações que precisam ser discutidas na nossa comunidade. Um outro dado, ainda nesse slide, né, foi o único que eu trouxe aqui, só mesmo a nível de discussão, de reflexão, foi: sou estudante de escola pública e oriundo de contexto popular. Portanto, sim, reconheço que sou pobre. 27,6% dos nossos participantes responderam dessa forma, né? Maravilha, beleza. Letra não, perdão, letra C. Sou estudante da escola pública e oriundo de contexto popular, mas não me reconheço como um sujeito pobre. Como eu disse, e reforço, tá? Não há, neste levantamento que foi feito, resposta certa ou errada, certo? Mas observem que aqui no nosso gráfico, olha só os dados compilados aqui, olha a forma com que os dados foram compilados aqui, olha a forma didática com que os nossos dados estão sendo apresentados, né, por meio desse gráfico. Em amarelo, nós temos ali 48,3% dos participantes responderam que não se reconhecem como pobres. Errada ou certa, não pude deixar de pensar, e eu gostaria que vocês pensassem comigo. Porque eu não sei, eu conheço vocês, mas talvez não o suficiente para afirmar. Inclusive, se alguém se sentir à vontade para abrir o microfone e dizer: professora, eu tenho sim uma casa registrada no meu nome, professora, lá em Palmas, ó, lá na Vila União, professora, ou lá em Taquari. Se eu for ver minha casa hoje, assim, mas vale 200, 300 mil reais. Rick Nicolas, você tem, Rick? Eu quero é dinheiro, me dá sem conta aí, manda o Pix. Pois é, Rick, olha só. Vamos parar para pensar um pouquinho, né? Quem é que não é pobre? O rico? Com base em que tantos dos nossos alunos responderam que, apesar de estudarem em escola pública, não se reconhecem como pobres. Com base em quê? Será que foi no patrimônio dos pais? Alguns de vocês aqui já têm 18 anos, né? Sim, já têm 18 anos. Alguns, poucos, acredito. Já construíram o próprio patrimônio? Têm uma renda financeira fixa? Segura? Constante? Sim ou não? Ah, mas meu pai, minha mãe, tem uma fazenda com 5.000 cabeças de gado. Seu pai e sua mãe são ricos. Você tem quantas? Eu tenho 200. Se você vender as 200 cabeças de gado, dá para você comprar uma casa boa, um carro bom e se manter? Sei lá, montar um negócio próprio para se manter? Ou pagar a faculdade para se manter do curso que você quer? Você é rico? Fica a reflexão. Essa é uma temática que será discutida ao longo de todo o ano letivo, tá bom? De modo que nós possamos construir saberes que, de alguma maneira, repercutam ali na realidade da nossa comunidade local. Como jovens, é importante que a gente procure refletir todas as questões que são colocadas, sabe, para a gente, da maneira mais curiosa possível. Essa atividade, eu sei que muitos, né, responderam ali mesmo para cumprir tabela, assim, digamos, né, para atender a uma solicitação que foi feita pela professora, né, talvez nunca tenham parado para pensar nessas questões,
Mas agora eu quero que vocês parem para pensar assim nessas questões. O objetivo é provocá-los, é instigá-los a questionamentos que são sim importantes. E cumpre ao papel da escola, da professora, que se reconhece também como uma agente de letramento, uma agente de transformação na sociedade a partir da educação, tá? Sim, eu sou tudo isso. Cumpre a mim promover esse tipo de reflexão para que vocês, estudantes, tão jovens ainda, com tanto a aprender, se tornem cidadãos mais críticos, conscientes e participativos. É esse cidadão que o meio acadêmico vai ajudar a construir, sabe? A fortalecer, vai ajudar a reconhecer-se como sabe, um sujeito mesmo que participa ali de todos os processos que envolvem a nossa vida, tá bom? Indo adiante, os professores, né, têm um papel, assim como todos os outros sujeitos, os estudantes também têm o seu papel. O que a gente tem em comum? Ambos compartilhamos ali o espaço de educação formal, o processo de educação formal, que é a escolarização. Foi a educação infantil, foi o ensino fundamental, agora é o ensino médio, daqui a pouco será o meio acadêmico, tá? Os professores são agentes de letramentos. Eu sou uma agente de letramento. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho e espero conseguir plantar a sementinha da curiosidade, da provocação em todos vocês. Quem são vocês, os estudantes? São os sujeitos mais importantes do processo educativo. São os sujeitos centrais do processo de ensino e aprendizagem. Professora, e pensando na produção científica? Ora, somos produtores de conhecimento. Alguns em iniciação científica, ou seja, começando, outros já numa fase um pouquinho mais elevada, como essa que vos fala, há outros professores que precisam de iniciação científica e pesquisa, que precisam passar pelo mesmo processo que vocês estão passando agora. Tá, professora, mas tinha uma pergunta lá naquela atividade que girava em torno, sabe, de eu me reconhecer ou não como um produtor de conhecimentos, inclusive científicos. Eu disse que eu estava inseguro para responder. Como assim? Vocês não responderam lá aquela atividade proposta? Com base naquela atividade, a professora Roseli, pesquisadora de linguística aplicada, não já tem condições de compilar dados importantes para a construção de um conhecimento científico que envolva a pobreza, que envolva construção identitária dos sujeitos, dos coletivos populares, que envolva o perfil do público do Sem Rui Brasil Cavalcante, do município de Bira Norte. Enfim, vocês ajudaram a trazer informações de caráter científico, que serão aprofundadas, inclusive, logo num artigo científico, porque eu vou me ocupar disso. Então, não precisam duvidar disso, não. Vocês fazem, sim, parte, inclusive, do processo de construção de saberes científicos. Tá, professor, e o que é a ciência? Já pararam para pensar? A ciência é um caminho que nos orienta a solucionar problemas que surgem no nosso cotidiano, não é verdade, gente? Tantos problemas vivenciados ao longo da história da humanidade foram solucionados pela ciência. Tantos outros problemas dependem ainda da ciência. Exemplo disso é a pandemia do Covid-19. Se hoje nós temos uma relativa redução no caso de contaminação em Mira Norte, no caso de óbitos, que vocês sabem que
num ponto assombroso. Nós perdemos, inclusive, nossa querida professora Heloína, tão jovem, gente, mais jovem do que eu, uma menina, 35 anos, 2 criancinhas lindas. Olha que coisa triste. Ainda estamos machucados, muito machucados com essa perda. A gente viu isso tudo. Professora, que foi mesmo, professora, que proporcionou essa relativa redução? Gente, a vacina. Muitas pessoas da nossa comunidade já estão vacinados. Amanhã, se Deus quiser, a essa hora eu estarei vacinada, terei tomado a primeira dose da vacina, o que não me garante imunidade, né, ainda. Mas, graças à ciência, estarei mais perto de poder voltar a viver como eu vivia, ou pelo menos parcialmente, porque nada será como antes depois dessa experiência, gente. Mesmo que você esteja vacinado, imunizado, e os outros já estão? Não. Então, normalidade não existe, é ilusão. Pensemos nisso. A ciência nos ajuda a pensar todas essas questões, porque ela está, sabe, se escancarando diante dos nossos olhos a todo momento. Quem está acompanhando sabe, a repercussão das notícias, né, por meio da imprensa, está vendo isso, está presenciando isso, certo? As discussões que estão sendo colocadas pela mídia, está presenciando tudo isso, tá bom? Para quê? Para você, o que significa produzir ciência? Então, eu gostaria que vocês me respondessem isso num outro momento, a partir dessas reflexões que foram levantadas aqui, certo? Produzir ciência, gente. Produzir conhecimentos que podem resolver ou ajudar a resolver problemas. Porque às vezes a ciência ela não vem com uma fórmula pronta. Ela não vem com uma solução pronta. Mas ela ajuda a construir um repertório de informações, um repertório de saberes técnicos, de saberes amparados ali numa metodologia que vão ajudar nesse processo de construção dessa solução, tá bom? E a língua portuguesa é, sim, objeto também de estudo de uma ciência. De forma mais ampla, a linguística, um pouquinho mais delimitada, a linguística aplicada, que está dentro dessa grande área, que é a linguística. É aquela ciência que se ocupa ali, gente, de estudar todos os fenômenos linguísticos, tudo que acontece com base nas interações verbais, nas interações entre os sujeitos, tá bom? Então, fundamentado em teorias que nos permitem compreender a evolução das línguas, os processos de mudança aos quais a língua é recorrentemente submetida, porque a língua é algo vivo, ela é dinâmica, não é algo engessado, certo? Está em constante transformação. A linguística se ocupa disso. E eu sou apaixonada pelos estudos da língua portuguesa, gente, porque eu entendo esse dinamismo todo, tá bom? E eu espero poder contagiá-los, pelo menos um pouquinho, assim, com esse prazer, sabe, de trabalhar com a língua portuguesa, de brincar com a construção de sentidos, de brincar com as palavras, estabelecendo ali jogos de sentido ali que enriquecem o texto, tá bom? E quem são os pesquisadores? Bem, pesquisador, pesquisadora, né? São aquelas pessoas, né? São aqueles profissionais, enfim, que se amparam numa metodologia, ou seja, num método científico. Eles não chegam lá, vou fazer um texto sobre isso e publicar numa revista científica. Não é assim que funciona. Você primeiro vai ter que estabelecer uma metodologia amparada ali pelo rigor da ciência, e vai ter que fazer um trabalho constitutivo que justifique as teorias, as contribuições que você vai apresentar ali com o teu trabalho, tá bom? A partir desse trabalho, a partir dessa metodologia, determinada teoria, determinada conjectura será testada, né? E as hipóteses levantadas serão ou não comprovadas. A ciência ela não existe para dizer que o que você acha
que está certo, está certo. Ela serve para colocar aquilo ali, olha, em teste. Pode ser que você esteja certo, pode ser que você esteja errado, tá bom? E isso permite chegar em várias conclusões, diversas áreas de conhecimentos, tá? E agora, chegamos aqui numa parte que é do interesse de vocês. Sim. Quais são os gêneros acadêmicos, ou seja, os textos que circulam no meio universitário. Por que você tem interesse? Porque você quer entrar lá na faculdade, vai entrar se Deus quiser, e você se esforçar para isso, claro, né? Tá, professora, mas eu tô vendo ali resenha, resumo, eu sei fazer essas coisas. Claro que sabe. Afinal de contas, nós temos no meio acadêmico a circulação de gêneros que também circulam na educação básica. Só que a perspectiva, muitas vezes, a perspectiva desses textos é outra, tá? Nós temos lá na faculdade, quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão se deparar muito com esses gêneros, com abordagens acerca do que é uma tese, né? Normalmente, aquele artigo de conclusão de curso, né? Tese de conclusão de curso. O que é uma monografia, né? O TCC, a tese de conclusão de curso. A monografia. O que é uma dissertação? Ah, professor, mas eu sei o que é uma dissertação, sabe? É o nível de redação escolar. Mas sabe o que é uma dissertação de caráter científico? Ainda não. Mas vai sair daqui do ensino médio com uma noção, com fundamentos para aprofundar lá na tua vida universitária. E o de circulação externa, ou seja, aqueles que são publicados, né? E tem um alcance maior para a população, para a comunidade externa, a população que não faz parte ali do ambiente acadêmico. O artigo, o ensaio, a resenha crítica. A propósito, faremos uma resenha crítica da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Já tem umas orientações lá no roteiro para vocês, no roteiro de estudos. Leiam com atenção e sigam passo a passo, tá bom? Vai ajudá-los muito, porque lá na faculdade vai ser um dos primeiros trabalhos, talvez depois do memorial de leitura, que também quero, do memorial de aprendizagem, que também quero ensiná-los a fazer, tá bom? No momento oportuno. Mas tá, resenha crítica, aquele texto que faz um apanhado geral de determinada obra, ou do capítulo de um livro, ou de um artigo científico, e faz também uma apreciação crítica, ou seja, uma avaliação, apresenta juízo de valor acerca daquilo que foi abordado naquele texto, tá bom? No texto base. E também temos o resumo de comunicação, tá? Quando você vai participar de um evento acadêmico, inclusive participei de um semana passada, você não simplesmente se inscreve, você desenvolve um trabalho ali, o chamado resumo, né? Resumo expandido, em que você deixa claro sobre o que você vai falar, quais são os objetivos, a metodologia utilizada no trabalho que você quer apresentar, o referencial teórico que você utilizou para basear o teu trabalho, né, as referências bibliográficas, as considerações finais, enfim, tá? Você submete esse resumo para apreciação ali dos organizadores do evento, e aí depois da aprovação é que você pode participar do evento ali, né, com um tempo pré-determinado, normalmente de 10 a 20 minutos, para expor o teu trabalho, tá bom? Isso rende o quê, professora? Isso rende troca de experiências, troca de conhecimento, enriquecimento do nosso repertório sociocultural, do nosso repertório de conhecimentos científicos, certificação acadêmica também, que é muito importante, especialmente a nível de titulação, tá? A nível de currículo. Então, vocês logo serão obrigados a se familiarizar com tudo isso, porque as atividades acadêmicas giram em torno desses textos que circulam no meio acadêmico, tá bom? E nossa aula era para esclarecer isso para você, porque tem muita gente que não tem nem ideia de como é que é a vida na faculdade. Ah, eu quero entrar na faculdade, eu quero passar no Enem, quero tirar tanto na redação, mas não sabe direito o que é que vai fazer lá na academia, não sabe direito quais serão os desafios que vão surgir, tá? Então, a nossa disciplina, ela serve para nos preparar um pouquinho para isso, tá bom? Para que a gente não chegue lá completamente perdido, desorientado.
Dando continuidade, os gêneros acadêmicos, né, esse que acabamos de relacionar aqui, eles têm distintas finalidades, distintos objetivos, né? Primeiro, permitirem que os pesquisadores possam levar o seu conhecimento, né, aos outros, sejam aos pares, né, ou seja, de pesquisador para pesquisador, seja para a comunidade externa, né? Servir de meio de comunicação e de intercâmbio de ideias entre cientistas e sua área de atuação. Gente, é o diálogo que ajuda que ajuda o ser humano a evoluir de todas as maneiras possíveis, inclusive no que concerne à construção de conhecimentos científicos, tá? Eu posso ter um pesquisador que tem uma teoria X que é completamente diferente da teoria de pesquisador Y. A partir de uma revisão com base nesses dois posicionamentos, é possível que a ciência junte o que há de bom em um posicionamento e outro, construindo um novo saber, ou pode ser que lance por terra um trabalho, não, isso aqui não é ciência, isso aqui não tem respaldo, isso aqui não foi validado, não tem validade nenhuma para o meio científico, tá? E elevar o outro trabalho. Isso tudo pode acontecer no meio acadêmico. Além disso, também comunicar os resultados da pesquisa, ideias, debates de maneira clara, concisa e fidedigna, ou seja, com fidelidade aos fatos, né, com observância dos fatos, tá? Quando eu me proponho a participar de um evento acadêmico, por exemplo, eu faço com esse objetivo, né, de comunicar os resultados ali de um trabalho que foi desenvolvido, de um estudo científico que foi desenvolvido, de uma pesquisa, tá? E dessa forma promover o debate, promover a construção de novos saberes, tá? E também atestar a produtividade, seja ela de ordem qualitativa ou quantitativa, né, os dois, individual dos autores das instituições a qual servem. Universidade Federal do Tocantins, pensem, Universidade Federal do Tocantins, eu particularmente, amo essa instituição porque ela traz uma carga identitária muito grande da nossa gente, da nossa terra. Pensando Universidade Federal do Tocantins e acompanhando a repercussão dos trabalhos científicos que são produzidos nessa universidade, eu sou tomada por um orgulho que vocês não têm noção, vocês não têm ideia. O trabalho com base na ciência que a Universidade Federal do Tocantins desenvolve, que a Universidade Federal do Tocantins apoia, promove, é o que engrandece o nome dessa instituição. É o que faz com que cada vez seja mais difícil entrar na UFT, porque temos concorrentes não só do nosso estado, mas também de outros estados. Certo? Então, pensem nisso. E aí, falando do gênero acadêmico resenha, que é aquele que nós teremos que desenvolver logo, logo, né? Imagino que vocês já tenham lido o livro, ou estejam terminando. Espero que sim, viu? Sugiro também que vocês leiam resumos disponíveis na internet, que leiam análises da obra, disponíveis também na internet. Não sejam ingênuos a ponto de achar que podem trazer trechos para a tua resenha, porque isso configura plágio, né? Qualquer apropriação indevida do texto, do discurso de outrem, né? Sem dar os devidos créditos, configura plágio, e plágio é crime. E, quando a professora Roseli propõe que vocês façam uma atividade, vai por mim, vocês sabem, né? Vocês já foram meus alunos em outros anos. É porque eu já li tudo acerca daquilo lá na internet, tá bom? Ou pelo menos quase tudo. E eu leio os textos dos meus alunos, faço questão até mesmo por respeito a vocês. Vocês têm constatado isso através dos inúmeros feedbacks que têm acontecido até no domingo, tarde da noite, na hora do almoço, sabe? Procuro nunca deixar o meu aluno sem respostas, tá bom? Sem um retorno. Então, vamos lá. A resenha, como eu já disse, né, um texto que tem um fim de divulgação mesmo, né? Ela serve para isso, para divulgar estudos ou obras. No ambiente da
academia, da universidade, a função principal da resenha vai ser vai ser divulgar novos estudos, pesquisas que giram em torno de determinada temática, de determinada problemática, tá bom? Esse é um termo que vocês vão ouvir muito na faculdade. E ela é uma forma de atualizar tanto o leitor, né, da faculdade, da academia, como o público de um modo geral, né, o público leigo, o público que não entende nada sobre aquele assunto. Para vocês terem uma ideia, no momento, pessoas da comunidade em geral têm buscado acessar textos científicos que falam sobre vacina, sobre os riscos de não seguir as orientações da OMS, esse tipo de coisa, né? Então, a resenha também pode ajudar nesse sentido, sabe? Pode não, ela ajuda, certamente, a divulgar pesquisas, estudos científicos, e também a divulgar obras. Eu tive a honra de ter, recentemente, a obra Travessuras Imagino Cerrado Encantado, né, que é o meu livro infantil, resenhado por um acadêmico de geografia do campus de Araguaína, da UFT, sabe? Para mim foi uma grande alegria, foi uma honra enorme, tá? Isso acaba validando o trabalho da gente, deixando um registro importante, tá? Inclusive para futuros estudos, para futuras análises, especialmente no que se refere à literatura tocantinense, tem processo de construção, né? Aqui eu tenho um modelo, nem gosto dessa palavra, um template bem prático de resenhas. Por quê? E eu vou jogar lá no grupo. Me cobrem, tá bom? Pode me cobrar a partir de amanhã. Por que eu quero jogar lá no grupo? Para que vocês façam igual? Não. Para que vocês se orientem. Porque, por experiência própria, eu sei que quando a gente não sabe fazer algo, ou não se sente seguro, é importante ter uma referência para esclarecer as nossas ideias, para ajudar-nos a organizar as nossas ideias, sabe? A estabelecer ali uma estratégia de produção textual. Então, tenho aqui um templatezinho com as expressões negrito que vocês podem substituir por sinônimos, tá bom? Vocês vão adequar o texto de vocês com base na obra que está sendo trabalhada, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, confundindo aqui com outra turma, outra série, tá bom? E eu espero que vocês façam isso com dedicação, porque é redação. Ah, professora, fazer redação só na aula de redação. Não. Sabia? Que grande parte da prática de redação a gente aprende nas aulas de língua portuguesa. Por quê? Que a professora Roseli é tão chata e fica cobrando e enfatizando isso, inclusive no roteiro de estudo. Elabore respostas claras, bem contextualizadas. Tá? Eu nem exijo que vocês copiem as perguntas, como fazíamos quando estudávamos presencialmente. Desde que você coloque o número da página lá da atividade, identifique qual é a atividade, qual é o conteúdo e apresente respostas bem contextualizadas, bem elaboradas, sabe? Que fique claro para quem quer que pegue o teu texto sobre o que é que as tuas respostas estão abordando. Então, isso a gente aprende em língua portuguesa, tá? Nas aulas de redação, a gente aperfeiçoa, a gente se preocupa com umas questões mais técnicas do gênero que está sendo trabalhado, tá bom? Mas, para a gente desenvolver a capacidade de produção escrita, precisamos de leitura e precisamos de prática também, tá bom? Os usos sociais da linguagem, né, ou seja, os letramentos, né, eles permeiam todas as nossas práticas, as nossas atividades no dia a dia, inclusive. Quando você está assistindo um filme, uma série lá na TV, a novela, lendo a bula de uma medicação, ou lendo uma notícia ali no jornal, seja ele impresso ou através ali da internet, enfim, né, você está em contato com distintas práticas de uso sociais da língua, tá? E quanto
maior o teu nível de letramento, mais facilidade você vai ter para lidar com tudo isso. É isso que eu quero que vocês entendam, porque vocês já não são mais alunos da educação infantil, são alunos do ensino médio, futuros acadêmicos, futuros universitários. Eu sei que eu tenho trazido muitas informações, mas essas informações, elas vão se consolidando na cabecinha de vocês à medida que a gente falar mais sobre isso, que a gente produzir, né, as nossas atividades, os nossos textos, acerca disso tudo, tá bom? Tá? E agora, abra aqui um espaço para esclarecer as dúvidas. Ficaria muito feliz se alguém abrisse o microfone, fizesse a pergunta, ou um comentário, pode ser acerca da atividade, de alguma pergunta que foi feita na atividade, de alguma reflexão mesmo, assim, que de repente você gostaria de compartilhar conosco, sabe? Especialmente no que se refere aos conhecimentos científicos, né, incorporados ali no nosso dia a dia. Eu gostaria muito que vocês falassem, que vocês participassem. Então, quem se propõe? Calma, calma, não precisa brigar. Tem tia Rose para todo mundo. Fala, Rick Nicolas, não precisa atropelar o Samuel, não, ou a Thalita. Fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos fazer o seguinte. Combinei isso com vários alunos no nosso momento de interação lá antes da gravação. Vamos abrir as nossas câmeras 10, 15 segundinhos para eu tirar uma foto para ficar registrado, tá? Nosso projeto político-pedagógico, ou seja, o nosso PPP, o PPP da nossa escola, requer que tenhamos evidências do nosso trabalho, tá? Eu gostaria muito da colaboração de vocês, certo? Gostaria muito que vocês abrissem as câmeras de vocês, por favor, só para a gente tirar foto, tá bom? Muito bem, obrigada, Thalita. Paula Raíssa Lígia, obrigada. Milena. Nath Lança, linda. Giovana. Gabriela. Ai, como é que vou olhar pro rostinho de vocês? Júlio César, Samuel. Falta Manu. Eita, Samuel, cadê o Samuel? Fala oi, João, fala oi. Elisângela, abre a câmera só um instantinho, Elisângela. Não, peraí, João, dá aqui o celular pra tia. Tô esperando todo mundo abrir a câmera. Samuel não abriu ainda, não. Eduarda, pode deixar a câmera aberta. Giovana. Samuel. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, temos tantos alunos, graças a Deus. Está tão bonita a nossa aula, gente. Por favor, só um instantinho. Será que eu já posso tirar? Ai, meu Deus. Só um instante, peraí. Vou tirar agora. Sorriam. Êêêê! Manu, tô vendo só o teu olho, Manu. Vira só um pouquinho. Isso, êêêê! Vou colocar lá na página do Rui. Eu acho que eu não vou colocar antes de ver os TikToks de vocês, que eu tô sabendo que vocês não vão fazer uma dancinha. Eita, tô ansiosa para ver. Ai, como é bom olhar o rostinho de vocês. Então, o que vocês estão achando na nossa aula? Consegui trazer para vocês algumas reflexões, algumas... Travou. Talvez vocês não tenham ainda o entendimento necessário, né, para valorizar esse momento. Mas eu espero que vocês desenvolvam, porque eu vejo cada um de vocês como um futuro universitário. Futuros médicos, médicas, professores, professoras, engenheiros, engenheiras, pedagogos, arquitetos, agrônomos, tá? Engenheiros agrônomos, enfim. Quero muito, tá? Que dessa turma saia pelo menos 1, 2 advogados também, certo? Analistas de sistemas, enfim, tá? Quero muito que vocês deem continuidade aos estudos de vocês. Eu tenho certeza de que
todas as práticas que a gente adotar a partir de agora, nas nossas aulas de iniciação científica e pesquisa, vão servir de base para a vida universitária. Alguém tem alguma colocação a fazer? Ô, gente, tá chata a aula? Pode ser sincero. Não tá chata, é por causa que eu acho que o cansaço tá batendo de todo mundo, ninguém tá aguentando falar nada. Natália, o povo é tímido, é tímido. Falar, porque você é sempre tão gentil comigo, então eu queria ouvir outra pessoa. Então, gente, tá chata a aula? Nossa aula foi chata, porque tá acabando, né? Não, professora, tá bacana, tá bacana. excelente a aula, maravilhosa. Olha, a partir de agora, eu quero que vocês, toda vez que pegarem um roteiro de língua portuguesa, iniciação científica e pesquisa, né, porque a gente tem feito trabalho interdisciplinar, eu quero que vocês sempre se atentem para a seguinte questão. Espera ainda. Eu quero entrar na faculdade. Isso aqui que a professora está propondo. Como será que eu vou utilizar esse conhecimento? Como será que essa metodologia que ela está usando aqui agora pode me preparar para me tornar um universitário mais consciente, mais atuante, mais participativo, mais desenrolado, no sentido, né, de saber lidar mesmo com os desafios cotidianos ali do meio acadêmico, tá bom? E espero, sinceramente, que vivendo a experiência universitária, vocês também se dediquem à iniciação científica e pesquisa, tá? Porque o mundo da pesquisa, o mundo da ciência é um mundo maravilhoso que muito contribui para a melhoria na sociedade. Muitas das questões sociais que, infelizmente, né, se configuram ali como desigualdades gritantes na nossa comunidade, não vou longe não, Mira Norte, como a questão da pobreza, como a questão da desigualdade social, né? Essas questões, né, que são, na verdade, que representam, na verdade, uma violação dos direitos humanos, todas essas questões podem ser resolvidas ou minimizadas, ou no mínimo minimizadas, com o respaldo da ciência, com o apoio da ciência. Então, a gente precisa valorizar a produção de conhecimentos científicos, partindo, inclusive, do entendimento que muitos até então, pelo menos foi o que ficou claro durante a realização daquela atividade, não tinham. Vocês, como estudantes da educação básica ainda, do ensino médio, vocês, como estudantes, já são produtores de conhecimentos, inclusive de ordem científica. Certo? Comecem a pensar nisso, e as leituras que serão propostas, o trabalho que será proposto vai ser no sentido de fazer com que vocês se reconheçam como sujeitos produtores de saberes de distintos aspectos, inclusive de aspecto científico, tá bom? Quero, antes de encerrar a nossa aula, tá? Reforçar mais uma vez que quero muito que vocês alcancem os sonhos de vocês, quero muito que vocês se tornem pessoas honradas. Gente, é o que falta na nossa sociedade hoje, honra. Valores como honra, respeito mútuo, são valores imprescindíveis para a construção de uma sociedade melhor. Quero muito que vocês se tornem homens e mulheres honrados e que sabem respeitar as diferenças, que sabem respeitar o outro, certo? Por mais que as escolhas do outro, que as opiniões dos outros sejam divergentes das nossas, tá? E eu quero que vocês se sintam mesmo abraçados. Quero destacar aqui mais uma vez o carinho e o respeito que eu tenho por vocês como estudantes, como futuros grandes colaboradores da nossa sociedade, não que não já o sejam, vocês são, tá?
mas precisam ainda desenvolver habilidades, desenvolver competências de modo a, lá na frente, poder dar uma contribuição mais significativa para a sociedade, tá bom? Como hoje, sabe, e é com humildade mesmo que eu falo isso, eu tento fazer, tá? A gente tenta. Erra aqui, acerta acolá, mas a gente vai insistindo nisso, tá bom? Acreditem na escola, acreditem nos estudos, a educação muda vidas. Eu falo isso porque eu já contei para vocês. Pobre eu sou hoje. Antes eu era extremamente pobre, né? Entre a miserável, rapaz, né? Pobre a ponto de ir para a escola com uma chinela havaiana do cabelo de uma cor e o outro de outra cor, com um preguinho embaixo ainda por cima. E rezando para não vir um moleque e na hora da bola arrebentar com, com a chinela da gente, sabe? E todo mundo vê que o preguinho estava ali, porque é uma situação humilhante, que envergonha mesmo a gente, tá? Então, por que eu estou compartilhando isso? Porque é a partir daí que é possível entender toda essa fé que eu tenho na educação. Foi a educação, foi a escola que mudou a história de vida, a minha história de vida, a história da minha família, a história de muitas pessoas que eu conheço, tá? E eu acredito que pode mudar para melhor a vida de vocês. Não é garantia. Escola, diploma, não são garantias de que você vai ter uma vida dentro daquilo que você sonhou, com o salário que você sonhou, com reconhecimento que você... Não é garantia. Mas, como eu disse, os conhecimentos que a gente adquire nesse processo de educação formal, né, nesse processo de escolarização, nesse processo de contato com diferentes perspectivas, com diferentes conhecimentos, é tudo isso que nos une ali do preparo necessário para lidar com os desafios, com as oportunidades que surgem. Quero muito que vocês se sintam abraçados nesse momento. Foi muito bom estar com vocês. Mais uma vez, quero destacar, há um canal aberto entre nós, tá? Estou sempre aberta ao diálogo. Qualquer dúvida, entre em contato lá no PV. Terei o maior prazer em conversar com vocês, esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Sem mais para o momento, encerro aqui a nossa aula. Deixo, meu abraço carinhoso, meu beijo carinhoso, tá bom? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Fabrícia, por gentileza, né? Coloca a frequência lá no chat, para que os nossos alunos possam deixar registrada ali a participação, não é verdade? Eu fico tão feliz, gente, que vocês tenham participado. Tivemos uma sala cheia hoje, isso é muito bom. Deixa eu ver aqui se já foi colocado no chat. Ai, meu Deus, peraí, gente, socorro. Fala, Elisama. Fala pra gente, Elisama. Boa noite, professora Xavier. É porque o João apareceu aqui em casa, aí eu tô olhando ele, me desculpa. E o João tem quantos aninhos? Quantos aninhos você tem, João? Fala aqui pra ti. Quantos aninhos você tem? Eu acho que ele tem 1 aninho, que tá quase com 2 aninhos. Deus! É o irmão do Felipe. Bateu a cabeça. É muito pequenininho. Sim, ele é muito pequenininho. Vamos tocar parabéns? Vamos tocar parabéns. Então, não deixem de assinar a frequência, tá aí no chat, tá bom? Tô dando uma olhadinha aqui, não tô vendo nenhuma pergunta aqui. Qualquer dúvida, por favor, não se acanhem, podem falar, podem entrar em contato depois, tá bom? De repente estão tímidos, não querem falar agora, podem falar no TV depois, tá bom? Um forte abraço, me despeço, vou ficando por aqui, tchau para vocês. Fiquem com Deus.